Eu estava ouvindo vocês falando sobre complexidade e eu fiquei pensando que quando a gente inicia um desenvolvimento, né, de software, um produto, uma das primeiras decisões, né, que a gente acaba tendo que tomar e que a gente acaba indo talvez por um caminho, dependendo da maturidade do time, mas que é justamente se eu vou começar o meu software como um monolito ou como um microserviço. Se eu já de cara vou investir em quebrar bem os meus domínios ou não. E essa é uma decisão super difícil, na minha opinião, justamente porque no início você não tem tanto conhecimento dos limites de cada domínio e de como eles interagem entre si. Então, normalmente, assim, eu mesma acredito fortemente que os softwares normalmente vale mais a pena você iniciar como monolito para depois pensar em microserviços. E aí eu queria perguntar para vocês justamente assim, o quanto microserviços, DDD, monolito estão relacionados, se isso que eu estou falando faz sentido ou não. Eu tenho uma resposta que talvez vá combar bem bacana com isso. Hoje, talvez o Naves vá concordar comigo, a Bíblia do microserviços é o livro Building Microservices, né, do Sam Newman. E o primeiro capítulo dele, adivinha sobre o que é? DDD, né? Ou seja, é só o principal assunto do microserviço é a Domain Driven Design. Inclusive, eu quero separar os meus microserviços, beleza, eu vou olhar para os meus bounded contexts, né? Então, ele está fortemente ligado, assim, né? Agora, essa questão, esse ponto que tu falou também é um ponto que eu concordo, e também tem nesse mesmo livro que eu falei, né, uma citação do Sam Newman dizendo que não comece pelo microserviço, comece com um bom monolito, né? E cria uma arquitetura evolutiva partindo disso, do bom monolito, né, para ter os microserviços. É muito mais fácil da manutenção no microserviço, né? Desculpa, num monolito. Sim, mas aí eu fico até, volto na minha questão, assim, tipo, porque realmente, na hora que você está no início do projeto, como eu falei agora, normalmente você não tem conhecimento, claro, né? Talvez mais pessoas de negócio tenham, claro que elas têm conhecimento, mas normalmente nós, programadores lá que estamos começando aquele projeto, a gente tem pouco conhecimento dos domínios e como eles interagem entre si. Como fazer, então, um bom DDD no início de um projeto? Eu acho que a gente poderia conceituar algumas coisas primeiro sobre DDD, para não ficar muito difícil de responder essa pergunta sem ficar parecendo muito abstrato, Fluff. sabe? Sim. Beleza? Então, eu vou falar primeiro porque é um value object, entidade, raiz de agregação. Aí a gente vai começar a falar de bullet context que já está bem definido. Aí a gente vai falar sobre limite de transação, de event storm e como que isso vai legal aí, né, no start de um projeto, sabe? Então, é difícil que não tenha uma conversa linear, mas vou tentar contextualizar aqui para conseguir fechar bem a ideia. Entidade é como se fosse um objeto do mundo real que tem uma identidade e que e seus parâmetros mudam. Vamos dizer assim, você é uma pessoa, seu nome é Fernanda. Fernanda pode, sei lá, se ela é muito pequena, ela pode crescer, ela pode, sei lá, cortar o cabelo, pode mudar suas características, né? Então, uma entidade, ela é meio que isso, ela tem uma identidade, é um domínio que tem identidade e muda. Value Object é uma coisa um pouco diferente, porque ela não tem, a identidade dela, desse Value Object, ele é definido pelos seus parâmetros, por exemplo, o endereço. O endereço é o quê? É uma rua, um Ô, Naves, CEP, um deixa eu conjunto. só te interromper. Só um adendo. O que Value Object não é? Ele não é uma DTO, tá? Boa. Boa. Porque é um termo bem confundido isso. É bem comum a gente ver assim, tu vai ver lá uma requisição de entrada numa API, não sei o que, Value Object. Aí tu vai ver uma DTO. Não é a mesma coisa. Importante, não é. Então, o Value Object é um ser, né, é um elemento que ele a sua identidade ela é definida pelos seus parâmetros. Então, se o endereço ele tem a mesma rua, né, o mesmo número, o mesmo CEP, é o mesmo endereço. É o mesmo endereço, é o mesmo andar, a mesma sala, é o endereço. A pessoa, se tem dois Lucas Campreguer, não necessariamente, né, é a mesma pessoa. Sabe? Meu primo chama Então, ela não é Lucas. definida. É. Então, isso aí são dois conceitos. O outro conceito que é importante é a raiz de agregação. Raiz de agregação, como se fosse, assim, muito resumidamente, tá? Muito resumidamente, é como se fosse uma entidade que ela é como se fosse a raiz por onde um comando ou uma alteração chega nos value objects de entidades, como se fosse a entidade
maior lá naquele domínio. E aí, vamos dar um exemplo assim para você conseguir entender o que é esse limite de transação, o que é essa raiz de agregação. Imagina que você tem um pedido e o item de pedido, né? Assim, em um e-commerce, por exemplo. E aí, lá dentro poderia ter o endereço, que é um value object, o value object, né? Agora, um item de pedido talvez não seria um value object. Você pode ter 2 itens de pedidos iguais, né? Você pode pedir 2 macarrão no seu software preferido de entrega de comida, né? E é coisa diferente, são 2 pedidos, né? E aí, repara que se você altera um item de pedido, o pedido aumenta o preço. Se você muda o endereço, o pedido para onde que ele vai é meio que alterou. Então, você está vendo que você tem um limite de transação bem definido ali no pedido? O pedido é um limite de transação. Agora, repare que o cliente tem pedido. Mas se eu alterar, sei lá, o nome do cliente, ou, sei lá, a idade do cliente, não necessariamente você vai alterar o pedido, né? E vice-versa. Então, repare que já tem 2 agregados diferentes, onde o cliente é uma raiz de agregação aqui, e o pedido é uma raiz de agregação aqui com um limite de transação bem definido, né? Não só complementar, o Volverno ele dá uma ajuda, né, sobre como a gente, às vezes quando a gente fica na dúvida, né, como eu vou saber o meu limite de transação, né, como eu saber que eu não tenho um super agregado? Aí ele dá algumas coisas que fazem sentido, né, normalmente, por exemplo, a raiz de agregação, ela vai ser manipulada, por exemplo, ela vai ter uma tela relacionada a essa raiz de agregação. E normalmente os seus agregados filhos, né, os seus valores objects e tudo mais, eles vão ser gerenciados na mesma tela, né? Dificilmente eles vão estar em outra tela. E dificilmente uma métrica para mim saber, será que eu estou fazendo um super agregado aqui, é o repositório. Porque normalmente a gente tem um repositório por raiz de agregação, né? De acordo com os livros, né, a ser indicado. E se eu tenho muitos métodos finders by ID tal coisa, finder tal coisa by ID, finder tal coisa by ID, provavelmente eu estou começando a transbordar já de entidades dentro da minha raiz de agregação. Aí, bem pontuado. Então, evoluindo nessa ideia aqui, né, de alguns conceitos de DDD e como que se vincula com Event Storm e um Startup de Project. Então, aí, quando você já definiu uma raiz de agregação, que nem o Cassiano falou dos smells aí, de uma raiz de agregação que está muito grande ou está muito pequena, o livro ele também fala, sabe, de regras, de como, o que é uma raiz de agregação boa, o que não é, e quais são, quando você deve quebrar a regra, sabe? Ah, não, deu problema de performance. Ah, se você colocar, sei lá, alguma coisa aqui, um dado extra que vai ficar melhor para o seu cliente, enfim. Aí, quando você começa já a definir suas raízes de agregação, você já começa a ter um passo além, né, voltando já lá para a sua arquitetura como um todo. Por quê? A raiz de agregação, por exemplo, o ideal é que ela se comunique assincronamente. O que isso quer dizer? Que a consistência seja eventual. Sabe? Então, por quê? Porque o limite de transação é da raiz de agregação. O limite da transação não é entre a raiz de agregação. Então, o cliente e o pedido eles não vão ser alterados numa mesma transação. Por quê? Definição de raiz de agregação. Então, já começa a ter uns insights sobre isso, né? De como, o que se comunica com o que e como se comunicar. Existe, né, agora já conceituado alguns startups aqui de conceitos, né, de nomes, existe uma dinâmica que chama-se Event Storm, em que você pode fazer ela no início né, do seu projeto. Você senta com seus especialistas de domínio e você começa a mapear todos os comandos que existem naquele momento, né? E você começa a ter um briefing bem legal de todas as suas raízes de agregação, entidades e comandos e como que se comunicam cada coisa ali dentro, sabe? Então é como se fosse uma dinâmica que vai te dar um modelo assim, inicial de por onde começar, né? E aí agora, uma vez que já tem, né, as agregados, as entidades, o value object, como se comunica, o que é comando, você já consegue normalmente sair dali com mais ou menos o que é um bounded context. E aí você já sabe que se o sistema é complexo, tende a crescer, não é legal, por exemplo, colocar dentro de um serviço só 2 bounded context, né? Então, mas também não faz sentido você pegar lá e colocar 3 serviços dentro de uma raiz de agregação só, porque você está indo para um microserviço, né? Para um nanoserviço, que é o termo, né? Uma coisa muito pequenininha. Então, existem ferramentas de como dar um startup legal e a raiz, assim, a ideia inicial é o quê? Fala com o negócio. Qual é o objetivo do negócio? Mapeia o domínio bem, constrói sua linguagem oblíqua, faz, né, conversa bem e você consegue startar. E realmente essa ideia ela é uma que você contou no início, né?
Eu acho que eu falei isso tudo para chegar assim, realmente existe até uma ideia, monolith first, né, que é o monolito primeiro, comece grande, porque você tem, no início é o momento que você menos sabe, e o arquiteto é aquele cara que, ou aquela pessoa, né, homem ou mulher, que sempre vai tentar tomar a decisão no momento que ele mais tem informação, ele ou ela. Imagina que sim, você pode escolher que vai quebrar ou não, né, quando que você vai escolher? Quando você tiver mais informação possível, né. Então, se não vai fazer sentido eu quebrar agora, não vai ter nenhum ganho, beleza, joga pra frente, porque lá eu vou ter mais informação, eu vou conseguir quebrar melhor. Então, é uma estratégia de como fazer boa arquitetura. Tome suas decisões técnicas no limite de, assim, de que você vai ter a máxima informação possível sem abrir mão, sei lá, de performance, de algumas, né, limites de restrição que o cliente te deu também, né. Legal. Então, faz sentido começar grande. Eu acho até, agora voltando àquilo que tu perguntou, Fernando, eu acho que essa última parte que o Naves falou, o Event Storm, seria a principal resposta também daquilo, sabe? Tipo, por causa que isso que tu falou é realmente um problema que eu vejo que times passam e que, falando sobre Domain Driven Design, não deveria existir. Porque o que o Domain Driven Design prega, né? Prega que tu tenha que ter total domínio sobre o teu negócio, né? Que tu desenvolva orientado ao conhecimento do negócio. Então, como é que eu vou ter um conhecimento de negócio? E o Event Storming, eu acho que dificilmente eu vou conhecer algum arquiteto que tenha feito e que não vá depois defender a bandeira de que ele é uma das melhores formas de tu saber como criar um software inicialmente, sabe? Porque o Event Storming, além de tu mapear teu software a nível de negócio, ele tem estratégias para tu conversar, tipo um arquiteto conversar com o PO, sabe? E aí tu consegue extrair e separar em contextos. Então o Event E Storm, criar a ele é muito linguagem legal. única também, né? Exatamente. E aí, com isso, tu consegue passar para a equipe, né? E uma das estratégias que eu vejo que é muito legal é que a partir do momento que tu tem o Event Storm, ele pode ter, digamos assim, uma big picture, né? Tipo, que nem a gente faz lá, às vezes a gente quer criar a arquitetura de um projeto, aí a gente diz aqui, então vou colocar aqui o Kubernetes com 300 microserviços, comunicando com o RabbitMQ e não sei o que, sabe? E não tem esse do Event Storm. Só que agora, a partir do momento que a gente tem primeiro o Event Storm, a gente toma qualquer decisão filtrando pelo Event Storm, como o Event Storm fosse o gateway entre, entre a documentação do teu projeto e o projeto. Por exemplo, eu quero colocar uma tela, beleza, vamos olhar para o Event Storm e vamos ver como é que ele vai se encaixar com o nosso contexto. E agora a gente vai poder desenvolver. Né? Por quê? Por causa que aí tu tem o conhecimento de negócio, além de ter uma documentação oficial e atualizada do teu projeto, sabe? E que vai refletir essa área de negócio. E acrescentando, uma vez que você já fez o Event Storm, já tem sua geração, às vezes já tem os bound constants, já sabe mais ou menos se um sistema não deveria ter mais de um bound constant, porque o bound constant normalmente ele é voltado ou para um departamento ou para um contexto delimitado, onde você tem uma linguagem, né, que é diferente né, para cada um. Se você põe um time tratando com duas linguagens, dois objetivos distintos, a chance de dar problema é grande, porque assim, é como se fosse aquela coisa de cachorro de dois donos, né? Então o que é o cliente? O cliente é o paciente ou o cliente é quem paga a conta? Então você começa a ter alguns conceitos com mais de um significado que começa a trazer problemas, sabe? Você começa a criar problemas com isso. Então, existe uma forma, assim, de você iniciar, mas não existe regra de prata, sabe? Bala de prata, né? É mais começar grande, tentar fazer uma conversa bem forte e madura com o produto, para conseguir extrair dos especialistas de domínio toda a regra e toda a forma de comunicação aí entre os vários elementos que existem, né, nesse domínio, né, nesse contexto. Esse ponto da bala de prata é muito bom, porque, na verdade, ultimamente eu vejo, assim, muita gente, digamos que intimidada pelo DDD. Tipo, eu quero colocar DDD, mas eu não sei, o DDD parece muito difícil, né? Parece ser muita coisa. E se a gente for falar na prática, a gente tem nós estamos falando hoje de 1000 páginas, de 2 livros, né? Cada um com 500 páginas, 600 páginas ali. Então, é comum a pessoa pensar, cara, eu até gostaria de usar o DDD, só que é muito conhecimento que eu não tenho, sabe? E a galera acaba abordando ele daí, né? Então, eu gosto de pensar em macetes que introduzem a pessoa a um primeiro contato com o DDD, sabe? Que eu acho que é bem válido.
E a primeira é, tipo, como eu falei, o Event Storming, sabe? Para a pessoa ter um conhecimento da regra de negócio, poder mapear os contextos em linguagem ubíqua, né? E o segundo é começar privando as propriedades dentro do software, sabe? Tipo, eu vou criar uma entidade, em vez de deixar tudo público, a moda louca, assim, começa deixando set privado, sabe? Cria um construtor para tua entidade, sabe? Modifica ela através de operadores lógicos. Eu acho que esses são pouquinhas coisinhas que, por mais que não reflitam tudo que o DDD traz, já são bons primeiros passos, sabe? Já fazem diferença, pelo menos naquele momento que o cara tem que pensar assim, eu tenho que mudar aqui o valor de uma propriedade. Será que eu não vou quebrar em outro lugar? Sabe? E isso aí é até um anti-pattern conhecido, né? O Anemic Domain Model, né? Tem um artigo do Martin Fowler que fala sobre isso, que é uma ferramenta muito forte, isso aí dá comportamento de fato para suas entidades, né? Realmente fazer uma orientação de objeto bem definida. Porque muita gente acha que assim, eu vou fazer um DTO e chamar de entidade, vou colocar todos os campos, aí todos os campos têm get e set, né? Eu acho que tem em algumas linguagens, tem até alguns arroba alguma coisa que já gera todos os get sets automaticamente, né? Ou então no C# você só põe lá get set, né? Já gera, né? E não tem um comportamento, sabe? Evidentemente, no dia 1 que você conversou com o seu negócio, você falou dos comportamentos, dos motivos de fato que fazem a sua entidade alterada, né? Tem os motivos, sabe? Eu vou dar um aumento de salário, existe aumento de salário? Não, o que existe? Existe dissídio, existe promoção, então não faz sentido você dar tipo um set de salário, faz sentido você aplicar dissídio, né? Promover, né, o funcionário. Esse tipo de coisa é o que deveria se ver numa entidade. Mais Comportamento. no negócio, né, no comportamento na hora de escrever e não só no sistema, né? Nos casos de uso mesmo, né? Nos casos de uso. O Valverno, ele descreve essa parte, inclusive, de uma forma que é um dos pontos mais fortes do livro que eu lembro, que eu acho que eu nunca vou esquecer, porque ele foi bem crítico a isso, sabe? Tipo, ele diz, dê preferências a domínios ricos do que a domínios anêmicos, né? Domínios ricos é o que a gente está comentando agora, né? Mais comportamentos e entidade. Por quê? Porque domínios anêmicos, eles realmente causam amnésia, né? Por quê? Por que amnésia? Por causa que o cara que está criando aquele domínio anêmico, na hora de dar manutenção, ele vai esquecer daquilo que ele está fazendo, sabe? Ele vai esquecer daquela lógica lá. Ou seja, domínios anêmicos levam à amnésia, sabe? Essa frase foi uma das que mais pegou, assim, sabe? Quando você faz o domínio anêmico, eu acho que a coisa mais comum de ver é, por exemplo, você tem lá a entidade, lá o serviço para cliente, chama assim, cliente API. Aí dentro do cliente API você vai ter um projeto chamado service, ou use cases, ou sei lá, qualquer coisa, né? Que vai ter todas as regras de negócio, e lá dentro vai ter o quê? Cliente service, em PL, cliente service, implementação, algo assim. E aí dentro vai ter tipo 10 mil linhas, tudo que tá no sistema tá ali dentro. A entidade cliente é um DTO, e aí você vai ter duplicação de código, você vai tentar achar alguma coisa que você não acha. Às vezes essa sua ferramenta de análise estático de código não consegue rodar nessa classe tão grande. Enfim, tudo isso por falta de um domínio um pouco mais rico, né?